Fala pessoal, tudo bem? Professor Vinícius aqui na área. Bom galera, hoje a gente vai continuar falando sobre o PowerPoint e hoje o mais importante que nós veremos aí vão ser as transições. Já ouviu falar sobre transições? Não? Acompanhe o vídeo que após a vinheta eu explico. Bom, vamos lá então pessoal, dando continuidade à nossa aula. Agora a gente vai mexer um pouquinho com a parte de transição, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de cara já começar a mexer com a transição em si, é entender o que é uma transição, tá? Uma transição, galera, é bem simples, é um efeito de uma troca de um slide para o outro. Então, eu tenho, por exemplo, aqui ó, esses dois primeiros slides, né? Então, eu tenho aqui meu primeiro slide, que é a minha da apresentação, e esse meu outro slide aqui, que é o meu sumário. O que vai ser a transição? Quando eu passar desse meu primeiro slide para esse segundo, vai acontecer algum tipo de efeito. E é isso que a gente vai entender agora. O nosso slide aqui, né, a nossa apresentação que nós montamos juntos aí na última aula, se a gente parar para ver, ele não tem nenhuma transição. Como que eu sei que ele não tem nenhuma transição? Sempre quando a gente colocar uma transição aqui no canto, ele vai dar meio que uma notificação para a gente. Ele vai mostrar para a gente aqui no cantinho. Vou colocar qualquer uma aqui, por exemplo, como esmaecer, e aí ele já mostra ali um símbolo de uma estrelinha. Ou seja, esse daqui tem uma transição, porém o de baixo não tem. Então, recapitulando, transição é sempre um efeito de uma troca de um slide para o outro, ok? Quando eu for passar desse slide para esse, vai ter que acontecer algum efeito aí. Então, por exemplo, vou colocar aqui nessas duas, só para a gente poder ter uma noção. E aí, para a gente poder visualizar, nós temos algumas maneiras. A primeira e mais clássica, que todo mundo normalmente mais utiliza, é o famoso botão F5. Então, apertei F5, assim que eu apertar o Enter ou der um clique na tela, ele vai passar para o próximo, e aí o nosso efeito já vai acontecer, né? Ou eu posso também vir aqui em cima, ó, bem aqui nesse cantinho, tá vendo? Ó? Bem ali em cima, tá vendo? Ó? Bem lá em cima, do lado lá da opção de salvar, voltar e refazer, né? Desfazer e refazer, a gente também tem a opção de iniciar a nossa apresentação, beleza? E aí ela vai começar lá pra gente. E aí temos mais uma outra que é aqui embaixo, tá vendo? Ó? Do lado da opção do zoom, dando um clique ali, ela já começa. Tem uma diferençazinha básica, tá? Dessas duas aqui de cima, e que é essa mais o F5, e essa outra aqui de baixo. Qual que é a diferença? Se eu apertar F5 ou clicar nessa daqui, o que vai acontecer? Na hora, ele já vai mostrar para mim a opção de poder trocar. Como assim trocar, Vinícius? Eu vou poder escolher qual que é o slide que eu quero ver. Então, por exemplo, ó, eu quero que comece a minha apresentação a partir desta daqui. Então, eu vou clicar nela e vou clicar aqui embaixo. Pronto, ela já começa lá para mim. Ah não, mas eu quero uma apresentação de modo geral. Então é só apertar F5, independente do slide que você esteja. Eu posso estar aqui no último slide. Se eu apertar F5, ele vai começar de todos, lá do primeiro até o último. Agora já essa opção aqui de baixo, né? Quando eu clico em um slide específico, ela vai começar a minha apresentação a partir daquele slide. Então eu quero que comece a partir deste para os outros. Clico nela. E aí, automaticamente já começa. Pô, Vinícius, para que eu utilizaria isso? Você consegue me dar um exemplo? Sim, claro. Bem simples. Imagina que você está fazendo a sua apresentação, tá? Vou tirar aqui o efeito da transição. Então, imagina aí que a gente está fazendo aqui a nossa apresentação, ok? E aí, enquanto a gente está fazendo a nossa apresentação, sem querer, eu estava lá, falei sobre a minha capa, falei sobre o sumário, cheguei aqui na introdução, opa, sem querer, acabei saindo aí da minha apresentação. Eu vou ter que começar tudo de novo? Não, olha que fácil. Clico lá no slide que eu parei, venho aqui na última opção, que é a apresentação de slides. Pronto, assim que eu der um clique, ela já continua desta em diante, beleza? Então, recapitulando, hein? Transição é um efeito de uma troca de slide para o outro, ok? Não se esqueçam disso. E aí, pessoal, percebam que o PowerPoint ele vai nos dar aqui uma guia somente voltada para a transição. Olha que legal. Então, a gente vai ter aqui uma guia voltada somente para esse efeito artístico aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai ter o primeiro, né? Deixa eu voltar lá para o meu primeiro slide. A gente vai ter aqui o nosso primeiro efeito, que é o nenhum. Quando eu tenho, por exemplo, né, um efeito, quero tirar ele, obviamente já coloco lá no nenhum. E aí, a partir do nenhum, nós temos os outros. Temos lá como esmaecer, empurrão, apagar, dividir, formas, barras, descobrir, relógio. Vixe, temos muitos, né? Vortex, são muitos mesmo. Se eu quiser ver um a um, eu vou descendo aqui pela setinha, ou se eu quiser ter uma visão geral, eu clico na setinha de baixo e aí ele já vai nos dar uma visão geral de todas as transições que o PowerPoint nos disponibiliza aí, ok?
Importante, pessoal, quando a gente fala de uma apresentação, é legal vocês utilizarem uma única transição para toda a apresentação. Por quê? Porque senão fica muito diversificado. E em vez de você deixar algo mais suave, você acaba colocando muito foco naquilo. Ou seja, as pessoas vão acabar perdendo a noção de ficar olhando somente para a sua apresentação e sim olhando mais para suas transições, que não é essa a nossa intenção, beleza? Então, procurem uma transição onde ela se encaixe com a sua apresentação e aí utiliza ela para todas as outras. Aqui no canto, deixa eu descer aqui um pouco mais a câmera. Aqui no canto nós temos algumas outras configurações, como por exemplo som, tá? Eu posso colocar um som para todas elas ou para uma só. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa primeira, venho aqui em som, quero que toda vez quando comece essa primeira, comece com aplausos. Então vou colocar ali aplausos, quando apertar F5, viram aí? Automaticamente ela já coloca lá para nós. O próprio PowerPoint ele já vai nos dar alguns sons aqui que a gente pode utilizar, porém eu não vou colocar nenhum som, porque essa apresentação em si não vai precisar. Mas dependendo do que você for fazer, dá para colocar sim um som, beleza? Vamos escolher aqui então a opção de uma dessas transições para o nosso slide em si, para a nossa apresentação em si. Tem uma aqui que eu gosto bastante de trabalhar. Eu vou até dar uma procuradinha nela aqui, que são as cortinas. Cortinas eu acho bem legal e se encaixa com a maioria das apresentações aí. Então, ó, coloquei cortinas, olha lá que legal, show. Só esperar um pouquinho e ela já começa. Eu gosto bastante dessa transição também porque ela me dá um tempinho, percebam, ó, vou apertar F5 de novo. Ela não é uma transição rápida, né? Ela demora um pouquinho ali, tá vendo, ó? Mais ou menos aí uns 5 a 6 segundos. Tem algumas que são muito rápidas. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma outra. Empurrão. A empurrão ela é bem rápida. Ó, tá vendo? É um pisca, é um clicar de olhos. Um piscar de olhos, automaticamente ela já se troca. F5. Olha lá. Bem mais rápida, né? Então você também tem que ver qual que é o tipo de apresentação que você está fazendo e escolher um tipo de transição que se encaixe nesse padrão aí. Eu vou utilizar o de cortinas, como eu já havia falado para vocês, e aí eu quero que todas essas minhas apresentações fiquem com o mesmo, com a mesma transição. Eu não vou ter que ficar clicando de slide em slide para colocar a opção de cortinas. Não vai ter essa necessidade, que senão a gente vai perder muito tempo. Vou escolher uma delas aí, por exemplo, essa aqui que está no empurrão, vou colocar ali, ó, cortinas. Pronto, essas duas primeiras aqui já estão com a mesma transição. Se eu quero que todas as outras fiquem, vou vir aqui no canto e vou colocar na opção aplicar para todos. Vejam lá, olha que legal. Agora todos os meus slides, ó, slide número 1, transição, slide número 2, transição, o 3, o 4, o 5 e até o nosso último, que é o 6 ali. Beleza? É bem legal para a gente já ter uma praticidade maior aí, não ficar perdendo muito tempo, ok? Bom, então só para continuar e exemplificar um pouquinho mais, vamos lá apertar o F5, como a gente já havia dito, né? Para conseguir visualizar. E ó, colocamos a transição aqui na primeira. Se eu apertar o Enter, ele vai para o próximo. Eu posso adiantar também a transição, tá? Lembra que eu falei que essa daqui demora um pouquinho mais? Ó, vou passar para o próximo, só que eu não quero que ela demore tanto. Então aperto o Enter, ó, ela já adianta para mim. Então, ó, olha essa daqui. Vai ser a transição toda. Apertei Enter só uma vez. Porém, nessa outra, eu não quero que ela vá tão devagar assim, eu quero que ela passe mais rápido. Então, Enter e Enter novamente, ela já permite que a gente consiga passar para o próximo, ok? Chegou no seu último slide, assim que você apertar o Enter, o PowerPoint vai retornar para a gente uma tela preta, né, falando que chegou ao final da sua exibição. Então, ó, Enter novamente, tá lá, fim de apresentação dos slides. Clique em qualquer parte para sair, ou eu posso continuar apertando aqui o Enter, beleza? Aqui embaixo a gente tem os nossos modos de exibição, né? O primeiro que é a apresentação de slides, como eu falei para vocês, né? Ele vai permitir ali a gente escolher um slide específico para já começar dele em diante para os próximos, né? Diferente do F5, que assim que você apertar, independente do slide que você esteja, ele vai começar a mostrar sempre do primeiro para o último. Já aqui embaixo não, eu escolho um slide específico e começo a partir dele em diante. Na sequência a gente vai ter ali o modo de exibição de leitura, né? Que também vai ser um modo de apresentação aí pra gente, ok? Deixa eu voltar aqui, ó, apertar ele lá, beleza. Porém, olha só, olha que legal, o que aconteceu? Qual é o slide que eu estou? Vamos dar uma olhadinha. No slide que eu estou é o Principado do Brasil. Então o modo leitura ele vai fazer do mesmo jeito que a apresentação do slide. Ele já vai abrir para a gente no slide que você está, no slide ativo em si. Não vai pegar desde o primeiro até o último. Vou fazer diferente aqui, ó. Vou clicar lá na História do Brasil e vou clicar nele, no modo de leitura. Pronto, ele abriu diferente porque o slide que eu estava utilizando, né? O slide que eu estava selecionado era esse, o primeiro. ESC aqui para sair.
beleza? Depois a gente vai ter a opção de classificar slides, ele vai dar uma visão geral, né? Então eu consigo ver todos os meus slides e os conteúdos que nele já estão ativos, beleza? Não é para edição e também não é para exibição. Na verdade aqui é para organização. Eu vou olhar para todos os meus slides e ver como é que eles estão ficando. Se é nessa ideia, se é esse rumo que eu quero que eles tenham. E aí, por último, aqui a gente vai ter o nosso modo de trabalho, né? Que é o mais utilizado. O nome dele é o normal, mas eu particularmente chamo ele mais de modo de trabalho, onde a gente pode deixar até algumas anotações. Por exemplo, eu vou falar sobre esse primeiro aqui, porém eu tenho que fazer uma pergunta. Tenho que fazer uma pergunta. Então, quando eu começar esse slide, eu tenho que fazer uma pergunta para alguém do público, alguém da minha plateia. Só que para eu não esquecer disso e para eu não ter que ficar lendo nenhum papel, eu venho aqui nessa parte de baixo e faço uma anotação. Sempre quando a gente falar de transição, pessoal, é importante também, como eu havia falado para vocês, que vocês vejam qual é o tipo de apresentação. Nunca vai ser a mesma transição para o mesmo tipo de apresentação. Cada apresentação é diferente uma da outra, né? Você está fazendo um trabalho de escola, você está fazendo uma reunião de negócios, você vai fazer a venda de um produto. Cada tipo de apresentação ali, ela vai ter o seu próprio tipo de transição. Então é bem legal a gente colocar esse efeito nas nossas apresentações em si, para que elas não fiquem muito básicas, né? Isso dá uma cara mais profissional para nossa apresentação, beleza? É muito importante que a gente saiba utilizar as transições do PowerPoint e aí na próxima aula a gente já vai falar um pouquinho sobre animações, ok? Bom galera, espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Essa foi a nossa aulinha hoje um pouco mais rápida sobre transição, até porque transição é bem mais prática, né? Do que, por exemplo, a nossa última aula que foi construir uma apresentação em si no PowerPoint, ok? Professor Vinícius se despede por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, o que você gostou, alguma sugestão, beleza? Manda no WhatsApp, liga aqui pra gente dar logos, como eu sempre falo em todos os vídeos. O mais importante é que vocês, alunos, nunca saiam com dúvida, ok? Eu, Vinícius, professor, fico por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!